Olá! Vamos começar aqui uma análise bem densa sobre o crime de tortura no Brasil. O nosso foco vai ser nos pontos-chave da lei e da jurisprudência, sabe? Aqueles detalhes que são absolutamente essenciais para quem está se preparando para concursos de alto nível, como o Ministério Público, magistratura. Vamos fundo nisso. E para dar o tom da nossa conversa, essa frase do Norberto Bobbio é perfeita. Ela já coloca o direito a não ser torturado lá no topo, como um direito absoluto sem exceção. É o ponto de partida fundamental para a gente entender por que esse crime tem um tratamento tão, mas tão rigoroso no nosso sistema jurídico. Bom, o nosso roteiro está traçado. A gente começa pela base, lá na Constituição. Depois, vamos dissecar cada tipo de tortura previsto em lei, analisar as consequências de uma condenação e, claro, fechar com o que os tribunais dizem e como a lei se aplica até fora do Brasil. Então vamos lá, nossa primeira sessão. Para entender de verdade o crime de tortura, o começo tem que ser pelo topo, pela nossa Constituição. É de lá que vem toda a força, todo o alicerce da legislação sobre o tema. Olha, a nossa Constituição de 88, ela é explícita, ela é categórica, não tem meio termo. Ela não só proíbe a tortura, mas ela vai além. Ela dá uma ordem, um comando para o legislador criar uma lei específica para punir essa prática. É o que a doutrina chama de mandado constitucional de criminalização, e foi isso que deu origem à Lei 9.455 de 97. E qual é o bem jurídico protegido aqui? É o pilar de tudo, a dignidade da pessoa humana. Agora, um ponto bem interessante. A definição internacional, que vem da Convenção da ONU, foca muito na figura do agente do Estado, do funcionário público. A nossa lei brasileira, como a gente vai ver daqui a pouco, ela ampliou esse conceito. É uma daquelas particularidades do nosso direito, uma verdadeira jabuticaba jurídica. E essa pergunta, ela abre a porta para um debate doutrinário muito importante e que adora aparecer em prova, conhecido como o cenário da bomba relógio. Essa teoria existe, claro. Ela propõe uma ponderação de valores, né? Tipo a vida de milhares contra a integridade de um terrorista. Mas qual é a posição que prevalece no Brasil? É a de que não. A visão majoritária, alinhada com as convenções internacionais, é de que nenhuma circunstância, por mais extrema que seja, pode justificar a tortura. A proibição é absoluta. Ponto final. Ok, agora a gente entra no coração da lei, no artigo 1º. Vamos detalhar os tipos penais, as espécies de tortura. É aqui que a atenção aos detalhes faz toda a diferença na hora da prova. Esse quadro aqui resume muito bem as 3 primeiras espécies do inciso 1º. Importante notar, são crimes comuns, ou seja, qualquer pessoa pode cometer, não precisa ser agente público. E percebam o dolo específico, a finalidade especial que o tipo penal exige. Na primeira, é obter uma confissão. Na segunda, é forçar alguém a cometer um crime. E na terceira, a motivação é o puro preconceito. E aqui tem uma consequência jurídica importantíssima na tortura-crime. A pessoa que foi torturada e cometeu o crime, ela não é culpável por coação moral irresistível. E o torturador? Ele responde pelos 2 crimes, pela tortura e também pelo crime que a vítima cometeu. Ele é considerado o autor mediato daquele delito. Agora, a gente muda de cenário. A tortura-castigo do inciso 2º é diferente. Ela é um crime próprio, ou seja, não é qualquer um que pode cometer. O autor precisa ter a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade. Pense num pai, numa mãe, num diretor de presídio. É o que a gente chama de posição de garante. E essa distinção aqui, nossa, isso despenca em concurso, é um clássico. Qual a diferença entre tortura-castigo e maus-tratos? O segredo está na intenção, no dolo do agente. Na tortura, o objetivo é causar sofrimento, é punir pela dor. Já nos maus-tratos, lá do Código Penal, o objetivo inicial era outro, era educar, disciplinar, mas o agente abusa, se excede nos meios. A finalidade é diferente. A lei também pune quem se omite, mas atenção, é vital fazer a distinção. Existe a omissão imprópria, que é a daquela pessoa que tinha um dever de evitar o resultado, o garantidor. E tem a omissão própria, daquele que tinha um dever legal de apurar o crime e não faz nada. As penas são diferentes, a natureza do crime é diferente. É crucial não confundir. Vamos seguir em frente e ver como a lei trata os casos mais graves. Vamos falar das qualificadoras e das causas de aumento de pena, que são mecanismos para escalar a punição dependendo do resultado ou de circunstâncias específicas. A lei tem 2 níveis de agravamento, basicamente. Primeiro, as qualificadoras. Se da tortura resulta uma lesão grave ou a morte, a pena em abstrato já muda, ela fica mais pesada. Depois, temos as causas de aumento. São situações específicas, como o crime ser cometido por agente público, contra vulneráveis ou com sequestro, que aumentam a pena em uma fração, de 1/6 a 1/3.
Uma condenação por tortura não se resume à pena de prisão, não. Ela traz na bagagem algumas consequências automáticas bem severas. E sobre esses efeitos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é pacífico. São automáticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz, na sentença, não precisa nem fundamentar o porquê de estar aplicando a perda do cargo, por exemplo. A condenação por tortura por si só já gera esses efeitos. E aqui um ponto de jurisprudência que não dá para esquecer. A lei de tortura, no seu texto original, dizia que o início do cumprimento da pena seria obrigatoriamente no regime fechado. Só que o Supremo Tribunal Federal, o STF, declarou essa parte inconstitucional. Então hoje o juiz precisa analisar o caso concreto, conforme as regras gerais do Código Penal, para fixar o regime inicial. Para fechar nossa análise, vamos ver 2 pontos práticos. Como os tribunais lidam com provas que vêm da tortura e qual é o alcance internacional da nossa lei. Essa decisão do STJ é muito forte. Ela reafirma a chamada regra de exclusão na sua forma mais pura quando o assunto é tortura. Consolida um entendimento de proteção máxima aos direitos fundamentais. A prova é nula e tem que ser retirada, arrancada do processo. E o ponto crucial é exatamente este, a inadmissibilidade absoluta. Ao contrário de outras provas ilícitas que até poderiam ser usadas para beneficiar o réu, a prova que vem da tortura nunca, jamais pode ser usada. Nem para acusar, nem para defender. A contaminação dela é considerada incurável. E sim, a lei de tortura brasileira pode ultrapassar nossas fronteiras. Se a vítima é brasileira, não interessa onde o crime aconteceu. A lei daqui se aplica. É a chamada extraterritorialidade incondicionada. A lei também se aplica se o torturador for encontrado aqui no Brasil. Só que nesse segundo caso, existe uma boa discussão na doutrina se essa aplicação seria condicionada a alguns requisitos ou não. E essa questão final reforça tudo que a gente viu. A natureza absoluta dessa proibição e o impacto profundo que ela tem na integridade de todo o processo penal. E a resposta, segundo a doutrina e a jurisprudência majoritária, é um sonoro sim, é sempre inadmissível. Bom, esperamos que essa análise detalhada tenha sido realmente valiosa para os estudos de quem nos acompanha. Se esse conteúdo denso, focado em concursos, ajudou de alguma forma, considerem se inscrever no canal e deixar um like para receber mais análises como esta. Até a próxima!